Seja sincero com você mesmo. Quantas vezes você se calou para manter a paz e terminou sendo desrespeitado em silêncio? Desde quando a sua bondade passou a ser interpretada como fraqueza pelos outros? E se ser bonzinho demais for justamente o que está prejudicando você? Os homens têm menos receio de ofender aquele que se faz amar do que aquele que se faz temer. Na lógica cruel do convívio humano, gentileza sem firmeza se torna um convite aberto à exploração. Ser bonzinho, quando não vem acompanhado de força, vira sinônimo de fraqueza emocional. Você foi ensinado que ser bom é ser amado, que agradar a todos é um caminho para a aceitação. Mas o que ninguém te contou é que no mundo real, a figura do bonzinho não é respeitada, é ignorada. Quanto mais você se anula, mais desaparece. E quanto mais se oferece, mais as pessoas se aproveitam. Esse é o paradoxo que revela uma verdade brutal. As pessoas não valorizam quem se curva, valorizam quem se impõe. O afeto humano não funciona como uma justiça divina, onde o bem sempre é recompensado. Ele funciona por percepção de valor. E valor não é medido por sacrifício. É medido por presença, por autoridade, por clareza de identidade. E ao perceber essa verdade, uma pergunta começa a martelar por dentro. Se o mundo responde melhor à firmeza do que à doçura, como sair dessa posição de capacho sem se transformar em alguém cruel? Como impor respeito sem perder a humanidade? Esse é o dilema que vamos enfrentar nesse vídeo. Você não é legal. Está com medo. Medo de rejeição, de confronto, de parecer egoísta. Por isso cede, se molda, se cala. Isso acontece quando você tenta ser tudo para os outros e acaba sendo quase nada para si. O mundo interpreta essa bondade passiva como fraqueza funcional. Se você não se posiciona, alguém sempre irá te posicionar. Esse ser legal o tempo todo esconde um pavor profundo de ficar sozinho. E esse pavor transforma você em alguém que aceita qualquer condição para continuar sendo aceito. Mas quanto mais você agrada, mais você traz sua identidade. E quanto mais traz sua identidade, mais o mundo percebe que você é moldável, manipulável. Maquiavel era claro. Um príncipe que quiser conservar o Estado é muitas vezes forçado a não ser bom. Em outras palavras, quem busca apenas ser bom, sem autoridade, não se sustenta diante da realidade humana, onde nem todos jogam limpo. Ele sabia que, às vezes, é preciso ser firme para proteger o que é seu por direito. Também entendia que ser bonzinho demais, sem consciência, pode causar mais mal do que agir com força e planejadamente. Então, como se posicionar sem deixar de ser humano? Como colocar limites sem machucar quem está ao seu redor? É aí que mora a chave. Firmeza não exclui afeto, ela o sustenta. O respeito nasce da clareza, não da gentileza. Quando você diz não posso, não quero, você deixa de ser um capacho e se torna uma referência. Na prática, isso significa não justificar tudo, não sorrir o tempo todo e não carregar fardos que não são seus. Respeito é consequência de fronteiras claras, não de favores infinitos. Impor um limite não é ser duro, é ser verdadeiro. Você não pode se manter amável às custas de si mesmo. E mais, quando você se respeita, até quem te odeia te respeita. Porque a linguagem universal do respeito não é a simpatia, é o limite. Como disse Maquiavel, é mais seguro ser temido do que amado, quando se tem que falhar em uma das duas. Isso não é um chamado à violência, mas a firmeza moral como princípio de sobrevivência relacional. Maquiavel sabia que o ser humano responde mais à autoridade do que à bondade, e que sem fronteiras não há ordem nem consideração. Mas por que temos tanto medo de colocar limites? O que nos prende nessa prisão invisível da submissão? Talvez porque aprender a se calar foi, por muito tempo, o que garantiu carinho, atenção, ou pelo menos a ausência de conflito. Mesmo hoje, quando isso já não funciona mais,
você ainda repete. Você aprendeu a agradar para sobreviver. Talvez tenha sido assim com seus pais. Talvez com antigos relacionamentos, você trocou autenticidade por aprovação e agora paga o preço. Ninguém te vê de verdade. Esse comportamento vem do complexo inconsciente de que seu valor precisa ser merecido o tempo todo. E quando você acredita que precisa merecer amor, você se transforma num trabalhador emocional. Você faz mais do que pode, cede mais do que deve. E quando tudo isso não é retribuído, você sente raiva. Mas uma raiva que você engole, porque afinal você escolheu ser bonzinho. Maquiavel não teria dúvidas. Os homens são ingratos, volúveis, simuladores, covardes diante do perigo e ávidos por lucro. Por isso, quem vive agradando acredita que está sendo amado, mas na verdade só está sendo tolerado enquanto útil. Agradar é uma ilusão de controle. Você se torna insubstituível na tarefa de servir, mas descartável na hora de ser amado. Então, como quebrar esse ciclo? Como voltar a ser inteiro sem se sentir culpado por desapontar os outros? Toda vez que você se coloca em primeiro lugar, surge uma culpa. Uma voz interna que diz, você está sendo egoísta. Mas essa culpa foi implantada. Ela não é sua. Ela é o resíduo emocional de uma vida vivida para os outros. É como se cada gesto de autorrespeito fosse uma traição à identidade que te ensinaram a vestir. Escolher a si mesmo é um luto. Você precisa enterrar a imagem do bonzinho, do disponível, do incansável, para nascer alguém inteiro, e esse nascimento dói. Porque ele exige rupturas com a ideia de que amor é agradar, com o papel de salvador, com a dependência da validação alheia. E o mais difícil, você vai decepcionar pessoas. Principalmente aquelas que mais se acostumaram com sua ausência de fronteiras. Aquelas que te amaram, mas só enquanto você se anulava por elas. Só que ninguém sustenta o respeito dos outros, carregando a própria culpa como cruz. A culpa precisa ser decifrada. Ela está te dizendo que você mudou. E mudar é assustador, principalmente quando você para de ser útil e começa a ser verdadeiro. Mas qual é o verdadeiro ganho de deixar de agradar? Será que vale mesmo a pena se colocar em risco pelo próprio respeito? Sim, existe um custo em ser respeitado. Você vai desagradar, vai perder pessoas, vai ser mal interpretado. Mas há algo mais caro do que isso: perder a si mesmo. Respeito não nasce de ser querido, nasce da coerência entre o que você sente e o que você permite. E quem vive tentando agradar todo mundo acaba sendo ignorado, porque não representa nenhum limite real, nenhuma referência firme. Quando você diz não, você delimita seu território. Quando você recusa carregar o que não é seu, você sinaliza: minha energia tem valor. E o mundo entende, porque o mundo responde a símbolos de força, não a gestos de servidão disfarçados de generosidade. Você vai perceber: quem reclamava da sua mudança não te amava, apenas se beneficiava da sua ausência de fronteiras. Ser firme pode parecer duro no início, mas é o único caminho para se tornar alguém confiável, previsível e estável. E só quem é visto como estável é levado a sério. O resto é pano de fundo. Respeito é silencioso, mas quando chega, muda tudo. Ele reorganiza sua vida, reposiciona suas relações e, principalmente, faz você se encontrar consigo mesmo pela primeira vez, sem precisar se diminuir para caber. Então, o que fazer com as pessoas que ainda insistem em tratar você como antes? Você não precisa ser duro nem cruel, só precisa ser inteiro. Quem se respeita passa a atrair pessoas que respeitam. Ser firme não é afastar os outros, é filtrar quem realmente vale a pena. No fim, você não perde nada ao deixar de agradar. Você apenas deixa de se vender por migalhas. O mundo escuta quem fala com firmeza, e o primeiro a te ouvir precisa ser você. Se este vídeo tocou você de alguma forma, deixe seu like, compartilhe nos comentários a sua história e se inscreva no canal
Seu apoio nos ajuda a levar esta mensagem para mais pessoas.